Olá pessoal, eu sou a professora Maísa e estou aqui para continuar a discutir com vocês questões de língua portuguesa, certo? Você já está com o seu caderno, já está aí com o seu estojo todo organizado, de repente você está com fone de ouvido, né, para ficar aí mais tranquilo se estiver assistindo no YouTube. Então vamos lá. Do que a gente vai falar hoje? A aula de hoje vai tratar de conto literário. Você já ouviu falar de conto literário, já estudou, já leu muitos contos com certeza, na verdade, deve ter alguns seus preferidos. E hoje nós vamos focar em um aspecto específico do conto literário, sobre pontos de vista. Eu e você entendemos que quando se conta um conto, se escolhe um ponto de vista. Se escolhe uma maneira de narrar. Na verdade, a gente sabe até no nosso dia a dia. Quando eu conto algo, eu conto a partir do meu olhar. Mas se aí de repente, alguém contar essa mesma história que eu estou contando, ela vai contar com um outro olhar, outro ponto de vista. Dentro da ficção, isso é muito bacana e tem vários efeitos. E a gente vai estar estudando isso aí aos detalhes, certo? Vamos lá. A gente começa com uma pergunta reflexiva. Eu diria uma pergunta intimista que combina muito com a autora da qual a gente vai estar lendo um texto, certo? É uma pergunta que vai tratar de uma questão profunda. Você está preparado? Felicidade. Felicidade, é óbvio, eu jamais teria aí a arrogância de querer discutir isso nessa aula profundamente, né? A gente vai começar a pensar, a gente vai lançar ideias e vai refletir sobre isso, certo? Porque o nosso texto literário, o nosso conto trata sobre isso. Então, duas perguntinhas eu vou lançar para você agora, para a gente começar a entrar no tema, entrar nesse clima aí, dessa ideia, desse conceito de felicidade, tá certo? Primeira pergunta que eu quero que você coloque aí no teu caderno uma resposta possível, uma resposta sua. É pessoal, certo? Então não tem resposta certa aqui nesse caso. Você pensa um pouquinho e vai responder. Primeira pergunta. No exercício 1 tem duas questões, eu vou dar tempo para você fazer as duas. Questão A. Como você caracterizaria uma pessoa feliz? E o que te faz feliz? Na verdade, tem duas perguntas na letra A. Primeiro, então, o que seria uma pessoa feliz? Quais as características que para você ela tem? Segundo, o que faz você feliz? Tá, letra B, você também vai responder. Você acha que algo clandestino, né? Eu coloquei aí um asterisco, algo que é feito às escondidas, né? O termo clandestino é algo ilegal, feito às escondidas ali. Então, você acha que algo clandestino pode fazer você ou alguém feliz? Eu vou dar um tempo para você responder essas questões, para a gente começar a pensar no tema. É legal que você pense sobre isso e anote aí a lápis essas respostinhas. Um tempinho para você e a gente volta.
Pensou? E aí? Claro que você deve ter pensado algumas ideias, você pode ter mais tempo para pensar, eu acho que é bem bacana você pensar sobre isso, o que faz você feliz. Na aula a gente está aí brincando um pouco com essa ideia, entrando nesse clima, certo? Então assim, é um início de reflexão para você. Bom, como você caracteriza uma pessoa feliz? Aí vai depender de você, é muito pessoal, né? Talvez eu, né, na altura do meu campeonato, da minha idade, das experiências de vida que eu tenho, de repente da formação que eu tenho, né? Veja que isso é que vai construir a minha resposta. Né? O que constrói a tua resposta sobre o que te faz feliz ou o que é felicidade? São as experiências de vida que você tem. Né? Então são as crenças que constituem você. Então é bem bacana você pensar. Eu acho que você anotou algumas coisas, eu acho que é bem legal. Segundo, você acha que algo clandestino pode fazer alguém feliz? Eu não sei o que você respondeu, mas eu acho que sim. Né? É claro que a gente não está julgando aqui moralmente nada. A gente está tratando da ideia de felicidade. E muitas vezes, sim, algumas pessoas são felizes com coisas ilegais, certo? A gente discute isso depois um pouquinho mais. Agora a gente vai para o texto. Você está preparado para a história? Um conto literário é uma história. É algo que se conta, por isso a ideia do termo contar, não é isso? Então agora eu vou contar para vocês, você vai me acompanhar. Eu gosto bastante desse conto, né? Quem escreveu esse conto, eu vou colocar aqui para vocês, foi a Clarice Lispector. Clarice Lispector é uma autora considerada bastante no movimento literário brasileiro. Ela pertence ao período do modernismo, né, a terceira fase, e ela tem, eu quero trazer para você a ideia de que ela apresenta questões do íntimo, né? Ela está preocupada em pensar questões emocionais, questões profundas, certo? O que é bacana nesse conto é que a gente tem uma questão profunda sendo rememorada. Então você tem uma pessoa mais velha lembrando de algo que ela viveu na idade escolar, na sua idade, né? Quantas coisas será que você vai relembrar quando você tiver uma idade, você vai dizer, olha, lá no 9º ano me aconteceu isso. Né? E é isso que acontece com a nossa narradora, né? Ela é narradora personagem, ela rememora um momento que foi muito importante para ela lá na vida escolar. Vamos ler? Se chama Felicidade Clandestina. Vamos lá. Eu começo com o primeiro parágrafo, você pode me acompanhar. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os 2 bolsos da blusa por cima do busto com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. Pouco aproveitava, e nós menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima, era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos. Com suas 52 pontes, mais do que vistas. Atrás, escrevia com sua letra bordadíssima palavras como data natalícia e saudade. Mas que talento tinha para a crueldade! Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias de cabelos livres. Comigo, exerceu com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia.
continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo e completamente acima das minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa e no dia seguinte e que ela o emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança de alegria. Eu não vivia, eu nadava devagar num mar suave. As ondas me levavam e me traziam. No dia seguinte, fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscar. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua, a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas do Recife. Dessa vez, nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria. Os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com o meu coração batendo. E assim continuou. Quanto tempo? Eu não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse do seu corpo grosso. Eu já começara a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes eu aceito, como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que o emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sobre os meus olhos, espantados. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa a sua recusa, apareceu a sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho
o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa atendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: "Mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler." E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade de sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta, ao vento das ruas do Recife. Foi então que finalmente, se refazendo, disse firme e calma para a filha: "Você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo você quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro, pelo tempo que eu quisesse. É tudo o que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer." Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro, não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo-o contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa? Também pouco importa. O meu peito estava quente, o meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o. Li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardava o livro. Achava-o, abria-o por alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar, havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. Às vezes, sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo em êxtase puríssimo. Não era mais uma menina com um livro. Era uma mulher com seu amante. Então, pessoal, vocês gostaram da história? A gente vai analisar um pouco mais essa história e pensar um pouquinho, né? Então, ela está tratando, sim, de felicidade, de uma felicidade clandestina. A gente vai conversar sobre isso aí, certo? Esse texto, ele está no livro da Clarice, com o mesmo nome, Felicidade Clandestina, certo? Aqui a gente tem a data de 1998, mas ele foi escrito por volta de 1970, 75, certo? Vamos lá. Vamos continuar pensando agora esse texto, agora no nível de interpretação, para a gente pensar essa leitura que a gente acabou de fazer, certo? No exercício 2, vamos pensar um pouquinho. Agora que você leu o conto, responda. Letra A. O seu conceito de felicidade é parecido com o da narradora em quais aspectos? Lá no primeiro exercício que eu pedi para você, uma pré-leitura, né, a gente ia conversar sobre felicidade, você deu um conceito de felicidade que era seu. O que era felicidade para você, quais as características de felicidade. Então agora você vai comparar com o conceito da autora, aliás, o conceito que está dentro do texto com a narradora. A narradora tem um conceito, essa narradora personagem. Letra B. Você identificou alguma diferença entre o seu modo de ver a felicidade e o dela? Então eu vou dar tempo para você fazer os dois exercícios aí, aliás, as duas alternativas. Então a primeira,
que é o conceito de felicidade comparado com o seu, é diferente ou não? Em quais aspectos? E segundo, se tem alguma diferença no seu modo de ver a felicidade e o dela, e qual que seria a diferença? São meio parecidas essas duas questões, você pode resolver e a gente já conversa um pouquinho. O que a gente está fazendo? Relacionando um texto lido com uma vivência pessoal. Isso também é trabalho de leitor. Quando eu lendo um texto, eu me envolvo com ele a partir da minha própria experiência. Tá? Vou dar um tempinho para você e aí você resolve e a gente conversa um pouquinho. Ok? Então, o seu conceito inicial lá de felicidade que você trouxe na primeira questão é parecido em algum aspecto com o da narradora? Né? Em que aspecto? Eu fiz uma resposta pessoal, né? Uma resposta que é minha, que talvez possa ser parecida com a sua ou não. Eu diria que, para mim, o conceito de felicidade dela se assemelha ao meu no sentido de correr atrás dos meus objetivos. Ela queria ler, não é? O livro. Então, ela persistiu aí na busca desse livro. Então, todos os dias, ela persistia indo lá emprestar o livro, né? Então, nesse sentido, eu acredito que esse conceito de felicidade, para mim, no meu caso, se parece com o dela. Não sei o seu. Na letra B, alguma diferença, né? Será que tem alguma diferença, né? De repente você tenha respondido, a diferença é que o meu conceito de felicidade não passa por objeto, né? O meu conceito de felicidade está relacionado à paz interior, está relacionado a outras questões, não a coisas materiais, né? Claro que a gente está falando de uma menina em uma idade escolar, né? Ela era uma leitora voraz, gostava muito de ler. Então veja que o conceito de felicidade dela passa por algo que era muito dela, né? Essa coisa de gostar muito de ler. Quem é leitor, quem gosta de ler, com certeza tem, né, aquele desejo, nossa, eu quero ler aquele livro, fica esperando e tal, o lançamento, ou empresta e fica muito feliz porque pode ler aquele livro. Então, tem outras questões aí, tá? Então, espero que você tenha refletido um pouquinho e feito essa relação com o texto que você leu e com aquilo que você acredita, que você tem aí como experiência de felicidade, certo? Vamos para a próxima atividade. A próxima atividade é um quiz. Eu vou dar uns segundos para você. O que pode ser considerado uma felicidade clandestina, já que o título do texto é esse e a gente começou a pensar sobre isso. Você tem a letra A, B e C. Eu vou dar um tempo para você ler e responder rapidinho e a gente volta.
então? Felicidade clandestina, você marcou com certeza a letra A, né? O texto já traz isso, a gente falou disso já no início da aula, você está bem ligado aí nisso. Então, felicidade baseada em algo ilegal ou vivido às escondidas. Essa é a felicidade clandestina. No caso da nossa narradora, a felicidade clandestina dela é o quê? Ela ter este livro, né, por um tempo, um livro que não é dela. Então, nesse sentido, é um empréstimo, por isso tão clandestino aí, certo? Ok, e agora a gente vai para a próxima teoria, relembrando conto. Você já teve aulas de conto, né, com a gente, e agora a gente está relembrando alguns aspectos. Relembrando aqui os elementos da narrativa. Quando se conta uma história, né, a gente está falando de ficção, a gente não está falando do texto, do relato ou da notícia que a gente estudou há dias aí. Nós estudamos notícia, que não é ficção, que está dentro do conceito de documentação das ações humanas, relatos, né? Normalmente baseados no verídico. Aqui a gente está pensando na ficção, na fantasia, né? No artístico literário. E no artístico literário a gente tem os elementos da narrativa ficcional, né? Da história. Essa narrativa, ela tem alguns elementos, aqui eu coloquei para vocês uma abreviação que é PENTE, para você guardar, uma abreviaçãozinha bem bacana. Ó. PENTE por quê? Porque juntando essas palavras você vai poder ter cada um dos elementos da narrativa aqui. P, personagem. Então veja, o P de personagem, o personagem ele é fundamental, claro, dentro do conceito de elementos da narrativa. Porque ele é alguém que faz parte dessa narrativa, que eu como narrador escolho para viver a minha história, né? O autor nesse caso também. Espaço. Espaço é o lugar, seria o ambiente onde aquilo acontece. Com certeza o espaço ficcional, ele vai interferir muito dentro da história. Eu e você sabemos muito disso, não é? Quando a gente você vai assistir um filme de terror, os espaços são fundamentais para que haja o medo, para que haja aí uma admiração, o assustar dos personagens. Dependendo do lugar, não dá para viver uma história de terror, certo? Então, o espaço. Narrador é um ser ficcional e aqui a gente vai focar depois aqui, tá? Nós vamos focar a aula aqui. Mas eu estou só relembrando os elementos. O narrador é um ser ficcional. Então, o autor, ele escolhe alguém para contar a história dele. Esse narrador, que pode ser aí a gente vai ver os tipos de narrador e vai ser bem bacana, certo? Então, o narrador é aquele que conta. Tempo. Então, veja, a história ela tem um tempo cronológico, psicológico, né? Então, nós temos vários tipos de tempo, flashback, então tudo isso está relacionado aos tempos da história, que vão dar ideia de um começo, meio e fim aí. Enredo. O enredo é o esqueleto dessa história, quer dizer, como que as coisas devem acontecer. Então, o autor da história, ele tem em mente, né? Ele vai construir aí no seu planejamento, o seu enredo. Como é que eu quero essa história? Bom, ela começa assim, depois ela vai ter um conflito assim, e aí depois ela vai para um clímax e daí tem um desfecho. Ah, não, ela vai começar com um desfecho. Então, veja, o enredo é a ordem das situações dentro da narrativa, certo? Já retomamos, agora vamos continuar um pouquinho. Continuar focando agora, eu quero focar com você nos narradores, tá? Quais são os 3 tipos principais de narrador de uma história? Então, eu escolho alguém para contar. Então, eu posso escolher, né? Então, veja, a Clarice Lispector como autora, é ela que está contando a história? Não é. Ela escolheu alguém para contar a história. E aí a gente vai ver que tipos de possibilidades a gente tem quando a gente lê um texto e analisa de narrador ou quando a gente vai criar a nossa história, tá? Narrador personagem. O narrador personagem, tá aí, o nome já tá dado para você, é aquele narrador que ele narra uma história em que ele vive, certo? Ele está vivendo a história e ele conta essa história, certo? Então, veja, no caso do nosso personagem, da nossa personagem, né, da história da Clarice, é um narrador personagem. A garota que quer emprestar o livro, ela conta a história. Então, ela vive a história e conta a história.
certo? Em primeira pessoa a gente vai ver isso. Narrador observador. O narrador observador, ele vai funcionar mais como uma câmera distante. Então ele só vai focar e observar e vai expor em terceira pessoa, então por isso esse distanciamento. Ele, ela chegou e falou, veja, ele não se inclui. O narrador observador, ele então acaba sendo um pouco mais distante dentro da história. O narrador onisciente, ele é tratado dentro da teoria como aquele que sabe tudo. É uma espécie de Deus bíblico aí, né? Então assim, ele sabe tudo o que está acontecendo, ele sabe o que os personagens falam, o que eles falam, claro, com certeza, mas o que eles pensam, o que eles sentem, né? Então ele sabe tudo da trama e sabe dos sentimentos do personagem. Isso é marca de quê? Narrador onisciente, ok? Ok, agora a gente vai mais para um quiz, um tempinho para você refletir. Veja lá. Letra A personagem quem é que narra o conto? Tá bem simples esse, vou te dar só uns segundinhos só para você focar mesmo, tá? Fazendo a diferença entre narrador e autor para focar isso, tá? Quem narra? Letra A, o personagem que deseja ler o livro. B, o personagem que prometeu emprestar o livro. E C, o pai, dono da biblioteca. Tá super fácil, uns segundinhos e daí a gente já volta para continuar a pensar sobre narrativo, sobre foco narrativo, sobre narrador. Vamos lá. Então, pessoal, tá tranquilo, né? A personagem que deseja ler o livro, ela narra, certo? Ok. Continuando ainda dentro dessa proposta de análise de foco narrativo, ou melhor, de narrador, e depois a gente vai ver foco narrativo, eu quero observar com você aqui. Observe esse fragmento e encontre elementos que comprovem quem é o narrador desse conto, certo? Veja só, aqui eu coloquei só um fragmentozinho, e aí aqui eu perguntei, olha, quem que narra? É o personagem que deseja ler o livro. Mas agora eu quero, nessa pergunta, que você encontre as marcas linguísticas desse narrador. Tá, o narrador é esse, mas como que eu sei? Há marcas linguísticas. Então, eu vou te dar uns segundos para você focalizar aí uma ou duas marcas linguísticas que estão nesse trecho que dizem quem é o narrador. Tá certo? Um tempinho só para você. Ok? Encontrar as marcas no texto, às vezes parece ser tão óbvio, né? O professor dá essa atividade em sala, você fala, mas está tão simples. Na verdade, é muito importante. Por quê? Porque isso faz com que eu perceba que a linguagem, ela constrói a história. Então, tem os sentidos ali, os recursos linguísticos constroem a história. Então, veja, o que a gente poderia destacar aqui? Principalmente os verbos em primeira pessoa, não é?
Então veja, no dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Quem que tá vindo correndo aqui? Quem que tá indo correndo, aliás, né? É essa personagem que quer ler o livro, né? Está em primeira pessoa, eu fui, certo? Não me mandou, né? Aqui você tem a ideia de um pronome também em primeira pessoa. Disse-me, disse para mim. De novo, então aqui a marca mais clara que a gente tem desse narrador é essa primeira pessoa, certo? E claro, daí a ideia em si, a gente consegue perceber que é esse personagem que, na verdade, que quer ler o livro que está narrando, certo? Ok. Exercício 4, um pouquinho de análise do personagem protagonista. A gente sabe que na análise do personagem ele tem o protagonista, antagonista e tem os personagens secundários, certo? Nesse caso, a gente vai analisar o protagonista, que é o personagem principal. No caso, quem é o personagem principal? É a garota, né, que quer ler o livro. Quais são as características que você percebeu nela? Vou dar uns segundos para você lembrar como ela é descrita, certo? Eu vou até voltar um pouquinho no slide para você poder dar uma olhadinha no texto e encontrar algumas palavrinhas aí, tá? Algumas características estão visíveis, outras você interpreta. Vou voltar. Então, para essa atividade aqui, a 4, tá? Eu vou voltar em um slide para você poder responder. Então, vamos lá. A gente teria aqui nesse primeiro. Aqui. Peraí. Seria aqui. Ok, aqui tem algumas características que você pode pegar do texto, mas também outras que a gente lendo o texto, você descobriu, tá bom? Você percebeu, aliás. Vou dar um tempinho para você. Você deve ter lembrado, mas eu coloquei aqui para você. Vamos lá. Aqui no texto, quais seriam as características do personagem principal, que é a protagonista? Você observa o quê? Dentro do texto, ela se coloca como um grupo, né? Então, ela aparece com um grupo dela. E esse grupo, ele tem algumas características. Então, bonitinhas, esguias, então garotas altas, né? Magras, de cabelos livres, né? O esguia magra, alta e de cabelos livres, né? A gente tem então aqui algumas características dessa protagonista que se inclui no grupo.
A impressão que a gente tem é que ela faz parte desse grupo e que essa garota, filha do dono da livraria, não faz parte do grupo. Se você quiser colocar algo mais profundo da psicologia dessa personagem, a gente poderia pensar um pouquinho, tá? Sobre essa personagem. Ela é uma pessoa bondosa? Ela é uma pessoa que tem inveja? Será que tem alguma marca dentro do texto? Vocês viram como ela conta essa história? Ela conta mostrando muito o lado negativo da personagem, da filha do dono da livraria. Então, focando muito para esse lado, será que não tem uma ponta de ressentimento nessa garota? Olha, ela tem uma livraria, ela tem livros para ela ler e eu não? Será que ela é tão boazinha como na primeira leitura que a gente faz, parece que ela é um anjinho, Mas de repente a gente pode pensar um pouquinho mais complexo sobre esse personagem. Ok, continuando então, a gente vai fechando aí para algumas discussões importantes da aula aí, certo? Então já falamos de narrador e agora a gente vai para o foco narrativo. O narrador e o foco narrativo, eles dialogam, tem muita relação, então a gente vai passar para fechar essa discussão. O que seria o foco narrativo ou é o ponto de vista do narrador? Como que ele olha para a história? De que lugar ele vai falar, Então, constitui-se o ângulo visual do narrador. Em outras palavras, a posição narrador em relação ao fato narrado, tá? Então, quais são os tipos de foco narrativo? Primeiro, o personagem principal conta a sua história, então o foco narrativo na primeira pessoa, que a gente viu o exemplo do Felicidade Clandestina. Segundo foco narrativo possível, um personagem secundário conta a história de um personagem principal. A gente tem isso na série, no filme do Sherlock Holmes, em que quem conta a história é o Watson, que é um personagem secundário que conta a história de um personagem principal. Em terceiro lugar, o narrador conta a história como observador. Como é esse foco narrativo? Terceira pessoa ou externo, distante, falei isso para vocês. Em quarto, o narrador onisciente. É aquele narrador que está na cabeça das pessoas, que sabe tudo e ele conta a história em terceira pessoa. Certo? Tudo bem? Então vamos lá. Sobre o foco narrativo, um exercício rapidinho. É verdadeiro o quê? Letra A ou letra B? Um tempo para você. Ok. Foco narrativo, então? Letra B. A personagem principal conta a sua história. Foco narrativo em primeira pessoa, interno. Ela olha para a história com o seu próprio olhar, com a sua própria experiência, certo? Então, esse foco narrativo. Beleza. Um dos últimos exercícios da nossa aula agora é um exercício que tem 3 questões para você pensar e refletir bem legal sobre esse texto. Porque às vezes você lê um texto e acha assim, tá. Mas quando você começa a analisar, quando você começa a se perguntar sobre o texto, e aí você percebe o quão profundo, o quão interessante, o quão bacana ele é. Vamos ler as 3 perguntas, eu vou dar um tempo para você pensar, e aí a gente volta para fechar a aula discutindo essas questões. Primeira, como a personagem principal caracteriza as outras personagens? Veja o foco narrativo aí. A personagem principal caracteriza os outros. Como ela caracteriza os outros? Veja que o olhar dela olha para essas personagens, caracterizando essas personagens como? E por que você acha que ela caracteriza dessa forma? Letra B. As personagens dessa narrativa não foram nomeadas, não tem nomes. Vocês viram que a gente sempre está falando personagem que quer emprestar o livro, filha da do dono da livraria. A gente não fala de nomes porque não tem nome. Não foram nomeadas. Ao que você pode atribuir essa ausência? Por que um autor abre mão de um nome para o seu personagem?
E letra C, se fosse escrita de outra maneira, redigida por um outro ponto de vista, sob um outro ponto de vista, a história seria a mesma? Por quê? Vamos supor que não fosse, então, a nossa personagem que quer ler o livro, mas fosse a garota, dona da livraria, que contasse essa história. Ia mudar a história? E por quê? Sim ou não e por quê? Então, vou dar um tempo, são perguntas bacanas para você pensar sobre ponto de vista e a gente fechar a nossa aula, tá bom? Um tempo para você aí colocar as letras e responder. Ok, vocês pensaram sobre as respostas? Letra A, o personagem principal como que ele caracteriza outros personagens e por que ele caracteriza assim? O que a gente viu? Que ele caracteriza de um modo negativo. A nossa personagem narradora mostra aspectos negativos dos outros personagens, especialmente, claro, aí ela está focada na garota que é filha do dono da livraria, certo? E aí ela vai descrever alguns aspectos no primeiro parágrafo. Por que você acha que ela caracteriza assim? Haveria várias respostas, duas delas, uma, porque ela está ressentida com o fato, ela está rememorando um fato que magoou, que foi cruel com ela, certo? E em segundo momento, porque a gente tem uma ideia de sofrimento, de dor, né? Então, nesse aspecto, a gente poderia levantar essa caracterização em razão disso. Na letra B, as personagens não foram nomeadas. Por que alguém não nomeia? A gente teria porque, muitas vezes, porque não importa o nome, importa as atitudes. O autor se preocupou com as atitudes dos seus personagens e não necessariamente com o nome deles, certo? E também porque a gente pode se identificar. Letra C, sobre outro ponto de vista, a história seria a mesma? Sim, sem dúvida, seria a mesma, ok? E por quê? Porque quem conta é outra pessoa com outra experiência. E aí a gente fecha com uma produção de parágrafo narrativo. Você vai fazer essa atividade, isso é como tarefa, escolha um dos parágrafos e repense a parte do texto lido, né, a parte que você escolheu, e escreva por outro ponto de vista, pensando nesses focos. Então você pode escolher um parágrafo e contar esse parágrafo a partir do olhar da filha do dono da livraria, do pai de um dos personagens, da mãe ou de uma amiga delas ou de um professor delas, ok? Bom, é isso, em síntese a gente discutiu o conto literário e o foco narrativo principalmente. Uma sugestão,
releituras.com é um site bastante bacana, que tem bastante conto, bastante autores para você dar uma olhada e ler outros contos bem legais, tá bom? Muito obrigada e até mais!